Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Deixa eu fixar o nome aqui. Hoje vamos falar de enneagrama sistêmico com a Fernanda. Vamos lá. Oi, Fer. Vou fixar aqui o título de hoje. A Fernanda. Vamos ver se eu fixei certinho. Esperar aí o Instagram avisar o pessoal. Vão chegando, sejam todos bem-vindos. A conversa hoje vai ser muito legal. Eu tô curiosa, gente, não vejo a hora. Vamos lá. Vão chegando aí, espero que a internet hoje não judie da gente. A internet tá de sacanagem comigo. É só eu entrar para fazer live que ela começa a oscilar aqui em casa. Vou só esperar a Fernanda voltar. Lá, a Fer chegou aí. Aí vocês me falam se vocês estão vendo, ouvindo, se a imagem tá ok para vocês. Fer, pode mandar a solicitação, se você puder, fica mais fácil, senão eu te acho aqui. Gente, eu olho um pouco aqui no computador, porque eu vou acompanhar os comentários do computador, olho um pouco no celular. E assim a gente vai se organizando por aqui. Ah, então tá bom. Tá tudo certo, tá valendo. Oi, Evelyn, tudo bem? Olá, vocês aqui, gente. Boa noite. Vão chegando todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Fer, já? Ah, chegou! Olha lá! Que bom! E aí, como estão as coisas por aí? Hã? Também tô ajeitando aqui, tá tudo certinho aí também? O som tá legal? Tá, perfeito. A imagem, o som, tá perfeito. Esse horário, assim, é muito concorrido aqui, viu? A internet oscila bastante para mim. Então, qualquer coisa você me avisa. Se tiver travando, se tiver embaçando. Vamos ver. Combinado. Eu já confisquei controle de videogame, já pedi para a filha sair de YouTube, enfim. Mas vamos ver. Se rola tranquilo, né? Tá, ótimo. Eu também. Eu vou cuidando aqui, mas eu acho que tá tudo certo, tá? Pra mim tá bem legal o som. Tá tudo certo. Então que tá bom. Olha lá, o Gabriel aí também, ó. Do PSBI. Ah, mais um coleguinha. Olha lá. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Ô, Fer, assim, ó, o papo hoje vai render, né? As duas falam pouco, a gente não fala quase nada, né, Fer? De repente, hoje a gente acordou meio tagarela, né? Só pode ser que hoje, né? Mas enfim, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou me apresentar de forma muito rápida aqui, porque o pessoal já me conhece. Só para o pessoal que está chegando, ou o pessoal que está ali do seu Instagram, que ainda não me conhece. E depois eu vou pedir para você se apresentar no tempo que você precisar. Nossa convidada especial aqui. E aí depois a gente dá o pontapé inicial nesse tema, que eu tenho que te contar uma coisa, viu, Fer? E contar aqui para o pessoal. Duas amigas muito queridas já me falaram muito de enneagrama, muito. Márcia, você tinha que fazer esse curso, você vai adorar, é a sua vibe. Mas eu tô sempre tão envolvida com coisas para estudar que eu confesso que eu fui deixando. Quando você me falou de enneagrama, falei, pronto, achei a pessoa que eu preciso para entender um pouco melhor da temática. Então, eu tô de verdade super animada e super curiosa. Sou assim, analfabeta no tema, tá? Então, você que vai me ajudar a construir um pouco, uma base de conhecimento com relação ao assunto, tá, Fer? Vai ser você. Mas assim, ó, gente, para não ficar me alongando muito, meu nome é Márcia Benevides, eu sou psicóloga, eu atendo psicologia clínica desde a minha formação, né? Atualmente eu trabalho só com adultos, então eu trabalho com psicoterapia individual, terapia de casal e terapia sexual na clínica, grupos e individualmente a terapia sexual. E eu conheci a Fernanda na especialização que eu decidi fazer agora, né? Na pós-graduação. Todo mundo sabe aqui o quanto eu sou fã do trabalho do Luciano Alves. Estava esperando começar a turma desse ano, né? De formação. Acho que deu uma travadinha no da Fer.
Ah, daqui a pouco ela volta aí. Vou continuar me apresentando, aí ela chega e já pega a palavra, tá, gente? Aí eu estava aguardando a turma de pós-graduação do Luciano, começamos o mês passado e conheci a Fernanda lá. E eu falo que são presentes que a vida vai trazendo pra gente, né? Afinidades que vão rolando, enfim, a gente se aproximou. Ficamos juntos boa parte do final de semana, mas a Regi, vamos ver se a Regi e a Tati vão conseguir entrar aí. E foi uma delícia, além do aprendizado no curso, o aprendizado com a troca, né, Fer? Então, mais que depressa, convidei Fernanda para participar do meu grupo de terapia sexual feminina. As meninas amaram, nosso encontro foi segunda-feira e foi lindo. E aí, chamei a Fê para esse bate-papo para falar de um tema que eu de verdade tenho muita curiosidade, gostaria muito de saber. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no meu espaço eu falo mais de sexualidade, de casamento, de relacionamentos e de terapia, psicologia, enfim. Vou começar a falar de sistema também, né? Muito provavelmente, né, Fer? Mas hoje a palavra é toda sua, Fê. Se apresenta um pouquinho aí para o pessoal conhecer, saber com o que você trabalha e aí vamos falar de enneagrama. Certo, então. Então também, né, conheci a Márcia será que faz 20 dias já? Acho que 20 e poucos dias, né? Então, sabe quando tu chega num curso, então imagina, alguém lá do interior, então eu sou do interior, do Rio Grande do Sul, da Serra, de Veranópolis. Então já tinha conhecido o trabalho do Luciano, né? Fiz várias formações online com ele, tava assim como a Márcia, louca para que começasse, né? Então ir para São Paulo e fazer a formação lá. Porque o Luciano estuda algo, né? A forma com que ele olha para a constelação é uma forma que eu olhava também, né? Sempre me encantou o que o corpo está falando através de doenças, através de dores, o formato do corpo, o formato as rugas que a gente tem, as linhas de expressão, né? Então, já era uma coisa que eu estudava quando eu conheci o Luciano. E quando eu fiz a minha primeira formação em constelação, eu fiz com o Nelson Teston, né? Que tem uma amizade com o Luciano, enfim, que é cósmica, né? Por mais que o Nelson não esteja mais na Terra, ele está em outro plano, então... o Nelson disse para mim, tu é para ser aluna do Luciano, porque o Luciano vê assim a constelação como tu vê e tá. Então, sabe quando tu chega num curso, tu é do interior, aí tu chega num curso, né? Tu já sabe que quando tu abrir a tua boca, tu vai dizer, tu saiu da colônia, mas a colônia não saiu de ti. Gente, ela é muito figura, essa menina. E aí cheguei, eu sentei do lado uma Acho colega que da Tati, não foi? Que foi da Tati. Ela super já me acolheu e do lado dela tinha a Regi, e do lado da Regi aí tinha a Márcia. E aí eu não sei, sabe aquela química que rola? E aí a gente já começou a conversar e trocar figurinhas. Enfim, a gente foi se encantando, né? Foi recíproco isso. E aí saímos para jantar e olha que a gente se divertiu naquele dia, né? Abafa o caso, mas a gente se divertiu muito, né? Rimos muito, foi uma delícia mesmo, Fê. E aí... Um aprendizado extra, né? Nossa. E aí, no papo vai, papo vem, a Márcia disse, não, tu vai ter que participar do meu grupo lá, das minhas meninas, elas vão adorar essa forma que tu fala. E daí eu falei que tinha caído nesta vida, né? O que eu cheguei na espiritualidade foi através do enneagrama. Porque até então eu já tinha estudado coaching, sabe? Já tinha lido o poder do subconsciente, já tinha olhado para física quântica, mas eu não tinha sido tocada pela espiritualidade. E aí, quando eu cheguei no enneagrama, fez algo diferente assim no meu coração, sabe? Porque aí tinha esse caminho espiritual. E para mim era algo... Hoje, tu já sabe, tu já assistiu uma aula minha, né? Duas? Duas. Agora duas. E analisar os escritos sagrados, a forma com que as pessoas, nós, né, a nossa espécie vive a religião, já me faz olhar hoje. Mas quando eu conheci o enneagrama, não. Então, hoje eu trabalho aqui em Veranópolis, por enquanto, né? Já trabalhei agora em São Paulo, virtualmente e pessoalmente. Daqui a pouco estará aqui. Então, aqui na minha região, eu já faço atendimentos, né? Enfim, e eu trabalho como consteladora,
Na verdade, essa hoje é a base toda do meu trabalho, porque a gente vai... Como eu te falei aquele dia, né, Márcia? Quem está assistindo sabe. Dentro da nossa profissão, não só na área de terapia, seja ela a psicologia, que é o que a Márcia trabalha, ou a terapia, ou um dentista, toda a área a gente vai no caminho encontrando mais ferramentas, né? Mais coisas para a gente ir usando. Então, tu vai fazer uma formação de Reiki, a iniciação da energia Aster, eu fiz a formação de hipnose ericksoniana, enfim. Mas o que é a minha filosofia de vida? É o pensamento sistêmico, né? Então, eu constelo, quando o Luciano fala que ele é um psicopata, será que esse é o nome que ele usa? É o psicopata sistêmico, né? Que ele fala. Eu me considero uma tarada sistêmica, né? Porque eu tô achando yin e yang, pai e mãe, aonde tem encaixe, aonde é a função da mãe, onde é a função do pai, onde veio o espermatozoide, onde veio o óvulo, em tudo. Então, eu sinto que eu vivo uma vida sistêmica. E o que acontece? Eu já tinha o Eneagrama aqui. Eu, através do Eneagrama, eu já olhava, porque dentro dos tipos do Eneagrama, daqui a pouquinho a gente vai falar, tem a forma de vestir, a forma de caminhar, as expressões, a forma da roupa, né? Através de uma roupa, a gente já consegue perceber isso. E aí, quando eu cheguei na constelação, fez um clect, né? Encaixou. E aí que veio isso. Eu disse, não, mas o Eneagrama é extremamente sistêmico. Né? E aí eu comecei a perceber aonde tinha a nossa inteligência primitiva, aonde tinha a nossa inteligência emocional, a mamífera, né? E aonde a gente tem essa inteligência racional, que nos faz estar humanos. Então é como se tivesse encaixado tudo isso. Né? E aí eu já estava olhando para a forma com que o corpo falava, a forma que há movimento no corpo, se está mais na esfera da mãe, se está mais na esfera do pai. E aí o Eneagrama fez assim, claro, porque aonde os tipos se formam, tem uma inteligência ali. E aí, como eu já gosto de olhar para a Bíblia, eu gosto muito dos escritos sagrados, né? Como um manual de instruções. Então, eu já tinha olhado assim para o Eneagrama com as religiões, os 7 pecados. Aí chega a constelação familiar, honrar pai e mãe, sabe? Um só corpo, uma só carne, um só sangue. E aí o negócio... Eu já não me considerava muito normal, né? Porque o meu... O padrão de normalidade nunca foi, assim, algo da minha meta, né? Somos duas, Fê. Eu não sei por que rolou química, né? Por que será, né? E aí eu já começava a filosofar sobre isso. Então, quando eu juntei com o Eneagrama, é como se tivesse dado uma eureka dentro do meu ser. Né? Então, já olhando para esses pecados, e gosto também de falar que um livro que me ajudou a unir Eneagrama com constelação, tá? Foi um livro do Leandro Carnal. Tá? Que é um livro do Leandro Carnal. Para vocês entenderem o nível das conexões, gente. O nível, né? De como Vai a gente falar faz filosofia. Então, o Karnal tem um livro que chama Pecar e Perdoar. Estava olhando se ele estava aqui atrás de mim, eu ia pegar. Que chama Pecar e Perdoar. Então, ali o Karnal, ele faz uma filosofia, uma análise do comportamento humano, de onde já tem o pecado dentro de cada coisa que a gente faz. Esse é um livro, ó, galera, massa. Para quem do Eneagrama, ou para quem nunca ouviu, é sensacional. Porque como chama, Fê? Vamos repetir para o pessoal, vou marcar aqui também. E depois a gente pode deixar nos comentários. Vou marcar aqui nos comentários. Chama Pecar e Perdoar. Se o meu maridão daqui a pouquinho aparecer por aqui, eu vou pedir para ele me alcançar. Eu mostro a capa para vocês. Eu tenho uma capa mais antiga. Não sei que capa tem hoje. Enfim. Então, ali o Leandro... Porque eu adoro a forma com que ele faz, porque ele se rotula ateu, né? Mas entende de Bíblia como ninguém. Muito. Então, mais do que muita gente. Então, me encanta a forma com que ele faz isso. Né?
E esse livro, ele me ajudou. É como se o quebra-cabeça tivesse aqui o Eneagrama, aqui Hellinger, falando que a doença é nossa melhor amiga, que o nosso corpo tá cheio de informações. E aí o Hellinger, que foi padre, né, até os 45 anos. E ele chega, e ele então ele tava toda hora tendo essa pegada dos estudos dele da Bíblia. E o Eneagrama, ele traz tudo isso. O mestre Gurdjieff, que foi quem canalizou o Eneagrama, ele já tinha esse olhar. Só que o desenho do Eneagrama, o símbolo, que é uma geometria sagrada, ele tem 2.500 anos antes da vinda de Jesus de Nazaré para a Terra. Então, ele seria mais antigo que a Bíblia. Nos estudos do mestre Gurdjieff, ele deixa dito que antes da chegada de Júlio César se adonar, né, da Igreja Católica, que não eram 7 pecados, e sim 9. Então, que na época, para que o povo pudesse, então, se doutrinar e viver isso, teria sido tirado da Bíblia medo e ilusão. Que teria sido tirado da Bíblia. Então, olha só. Tá legal assim? Tu vai me dando um nome, né? E aí, assim, só me fala, peraí, não sei se eu que sou muito analfabeta no assunto, mas me explica de uma forma simples como que a gente diria o que é o Eneagrama. Fê, assim, então, por onde a gente começa aqui o nosso bate-papo para entender ele e as conexões que você já comentou um pouco comigo com as personalidades, enfim. Isso. Então, muitas e muitas pessoas dizem ferramenta, né? Para mim, o Eneagrama, ele é um caminho. Ele é algo que a gente vai trilhando. Né? Então, o Eneagrama, ele nos permite uma conexão com a formação do nosso personagem. Então, dentro da psicologia, né, Márcia? A formação da nossa personalidade. Então, nós vamos ter uma personalidade dentro da nossa... E atrás da nossa personalidade, um caráter. Né? Então, assim como existem as definições de caráter, né? Vou ter um caráter esquizoide, vou ter um caráter psicopata, né? Assim é o Eneagrama para a personalidade. Então, como seria isso? Tudo aquilo que nós desenvolvemos para se sentir pertencentes, né? Tudo aquilo que eu desenvolvi para me sentir amado, o meu conjunto de crenças é o que forma a minha personalidade. Certo até aqui? Tá bem. E Márcia, tu vai completando aí, porque a tua pegada de psicologia, a tua experiência... Sim, mas hoje é para falar da sua pegada. Pode que eu não tenho preconceito nenhum. Eu sei. Por isso, quando eu conheci a Márcia, eu adoro psicóloga fora da caixinha. Esses dias eu ouvi, hoje ou não, semana passada eu ouvi de novo, aliás, eu já ouvi de 2 colegas psicólogas, que elas falam, Márcia, você é a psicóloga comportamental mais humanista que eu conheço. Falar, que bom, porque assim, a gente tem sim a ciência, tem a psicologia, todas as ferramentas, as teorias. Hoje eu fiz uma postagem sobre floral, que também é fora da caixa para psicologia, né? Tudo isso é muito importante, eu trabalho com muita responsabilidade, as análises que eu vou fazer e a condução de caso. Mas eu acho que existe tantas outras coisas que a gente precisa olhar, pensando em indivíduo, em vida, em sistemas. A própria psicologia fala muito dos sistemas, né, Fê? Então, tudo isso, nossa, super me agrada, assim, sabe? Me faz, assim, querer saber mais. Então, pode falar do seu ponto de vista, que nós estamos todos prontos para ouvir. Certo. Só vamos somar, né? Então, olha só, dá pra gente dizer que é uma psicóloga sistêmica, né? Porque tu não exclui nada. Não exclui. Olha lá, já pronto, né? Tem um psicopata sistêmico, a tarada sistêmica, a psicóloga sistêmica. Olha ali, por quê? O que é o sistêmico, né? Olha a Evelyn aí. A Evelyn colocando, é isso mesmo. Quando a gente olha, o que é sistêmico, né? Quando a gente para de rotular. O sistêmico seria um não julgamento, né? Quando eu não digo se algo é bom ou ruim. Por exemplo, na constelação, o que nós falamos? Que os pais são os pais certos para nós.
A gente não diz se eles são bons, ruins, se eles... Não, eles são os pais que nós precisamos para nossa experiência na Terra, né? Então, o que é sistêmico, ele não exclui. E quando a gente encontra uma psicóloga que pode olhar e dizer, olha, pode ser que isso seja legal, pode ser que o floral ajude, pode ser que segurar um gato no colo seja uma delícia e tá tudo bem, né? Então, eu acho que sim, eu acho que agora acabou de ser batizada psicóloga sistêmica. Pronto, já temos até um nome para isso agora, um apelido, né? Mas é isso, você não tem noção da quantidade. Bom, você já tem noção, porque eu te falei, da quantidade de pacientes super dedicados e envolvidos na psicoterapia que constelaram, todos com o Luciano até então, que constelaram, né? E assim, Fê, a diferença, o quanto a produtividade nas sessões de terapia aumenta. Eu falo assim, ó, eu não tenho, esses tempos atrás, a semana passada eu falei com um paciente também, e que está pensando e pesquisando sobre hipnose e tal, e eu falei, olha, tem uma pessoa que eu conheço, que faz um trabalho legal, até comentei com você, né? Vou ver com ela, enfim, passei o contato. Algumas pessoas falam assim, mas você não tem medo de passar o contato? E se a pessoa desiste, né, de fazer a terapia, vai só constelar, vai só... Não tenho medo. Eu acho que, assim, tem tanta coisa que as pessoas podem se identificar também e vão ajudar. E, Fer, eles não substituem, eles somam, né? É muito lindo o processo, né? Então, é isso. Eu gostei da sua... Aqui na nossa cidade, eu tenho 2 ou 3 psicólogas, né? E elas mandam lá para mim, porque eu gosto de usar um termo, porque o programa vai rodar mais fácil. Sim, muito mais fácil. Depois de uma constelação, o programa roda mais fácil. Muito Galera mais. que tá assistindo tem que lembrar que tem que botar coraçãozinho. Ah, é verdade. Mete o dedo aí. Bota um monte de coraçãozinho. Para o pessoal ver que é importante o termo. Né? Então, tu imagina o seguinte, não é porque fez uma constelação que vai excluir a psicóloga, que vai excluir o médico, que vai excluir o psiquiatra, que vai excluir o exercício físico da academia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos seres completos, né? Nós temos um corpo físico, nós temos uma psique, nós temos uma alma. Então, entender que existem profissionais para cada uma dos nossos pequenos sistemas, né, Márcia? Nós somos feitos de pequenos sistemas que fazem esse sistema. E é o que o Gabriel colocou, é complementar, né, Fê? É complementar, né? E eu acho que é isso, não é pensar o povo, as pessoas usam muito terapia alternativa, terapias complementares, outros tipos de terapias que não são, né, mediadas pelo psicólogo, a psicoterapia é mediada pelo psicólogo, mas eu gosto muito de muitas terapias complementares. Eu super recomendo microfisioterapia, recomendo a constelação, o MDR, gosto muito, enfim, né? Mas vamos falar de enneagrama. Porque o que acontece, né, minha amiga linda? Cada uma das terapias vai trabalhar em uma área. Né? Então, a gente não precisa curar só uma área, né? Nós curamos várias áreas. Então, entender isso, olhar para isso, organizar isso. E o que é legal? Se for verdade para o coração, se não, tá tudo bem também. Cada um vai se identificar ou não, né, Fê? É isso aí. O Dr. Sami, que é o que difundiu a constelação dentro do jurídico, né? No mundo. Ele é do Brasil, ele é brasileiro, ele é paulista e trabalha na Bahia. Ele disse o quê? Que por que ele gostou da constelação dentro das coisas que ele disse? Porque quando o indivíduo recebe a cura de dentro para fora, ele obedece a si mesmo, ao seu sistema, do que uma pena imposta, né? Por um juiz, por um promotor, ele não acessa a cura. Mas quando a cura vem de dentro para fora, então isso serve para tudo. Não senti chamado para fazer constelação, ok. Eu não sinto chamado para tomar um floral, ok também. Né? Porque precisa ser aquilo que é verdade no coração da gente. Né? E tá tudo certo. Então, o que acontece com o enneagrama? Vamos lá. Nós temos na nossa mente, né? No nosso cérebro, na parte física, 3 inteligências. Né? A inteligência instintiva, que é a nossa parte reptiliana, a primitiva, né?
Nós vamos ter uma parte que nos faz mamíferos, que é a parte emocional, né? A inteligência emocional. E nós vamos ter a nossa parte que nos faz estar animais racionais, né? Que é a parte racional do nosso cérebro, né? A parte que seria a parte humana. Então, quem está aqui assistindo já vai pensar assim, que nós temos essas 3 inteligências. Hoje, Márcia, saiu uma reportagem que a ciência está tentando agora olhar e provar a inteligência espiritual, que seria uma outra área, né? Então, vamos falar o que nós temos até hoje, né? Porque a inteligência espiritual, ela pegaria as 3. Olha só, né? Ó, que ampla, né? Então, imagina o seguinte, que nós vamos ter a parte reptiliana, a parte primata, nós vamos ter a parte mamífera, né, das emoções, e nós vamos ter a parte racional. Então, quem está aqui ouvindo vai pensar assim, nossa, eu sou super ótima, máxima em fazer cálculos. Eu não sei falar sobre emoção. Começa a ficar o papo meio mimimi, eu vazo, porque começou a ficar muito emocional, eu vou embora. Aí vai ter pessoa que diz assim, ai, quando eu vejo, eu fiz. Eu não consigo controlar. Né? Então, quando a gente começa a perceber, opa, eu tenho uma inteligência predominante. O enneagrama começa se montando assim. A gente começa a perceber que existe uma inteligência predominante em nós. A nossa personalidade se baseou, se formou em uma das inteligências como predominante. Aí nós vamos ter uma segunda inteligência, que seria a nossa inteligência de apoio, certo? E a terceira inteligência, que seria a reprimida. Então, claro que cada pessoa que facilita uma imersão de enneagrama, que facilita, né, um curso de enneagrama, vai fazer de uma forma. Como eu tenho uma pegada de constelação, né? Eu vivo uma vida sistêmica, eu faço constelação para mostrar tipos, eu faço âncoras de solo para as pessoas entrarem e receberem informações inconscientes, porque esse é o meu jeito. Antes de ser consteladora, eu fazia enneagrama de um outro jeito, né? Hoje eu tenho essa pegada sistêmica que não é um caminho sem volta, né? Eu ouvi dizer que Einstein tinha razão, né? A mente que se abre para uma ideia jamais volta ao tamanho original. Então, é um caminho sem volta. É daí para mais, né? Então, imagina o seguinte, que o enneagrama, ele traz 9 tipos de personalidade. Como eu tinha falado no início, né? Existem os 7 pecados e que, segundo o mestre Gurdjieff, eram 9. Né? Mais medo e ilusão. Então, dentro das 3 inteligências, e aí quando a gente olha para o número 3, a gente começa a perceber que o número 3 tem Santíssima Trindade, as 3 inteligências, uma pirâmide, pai, mãe, filho. Então, eu começo a entrar numa viagem. Bom, a Márcia já viu quando eu entro numa viagem o que acontece, né? Vamos lá. O Gabriel colocando que é sua fã. Eu também, viu? Ah, linda. Eu também sou tua fã, Fê. Só para fazer uns trabalhos com essa guria aí. Então, olha só. Dentro das 3 inteligências, existem 3 tipos. Vamos lá, gente. O negócio já tá ramificando. Então, o que acontece? Nós vamos, através de entender essas inteligências, nos conectarmos. Por isso que é sistêmico, porque aí nós vamos fazendo constelações. Fiz uma constelação de enneagrama linda, que eu tenho ela no meu coração. Aonde eu coloquei a personalidade, o caráter e a alma no campo. Depois no campo? Sim. Yeah. Olha, foi lindo. Claro que cada constelação é uma. A egrégora que se forma, né? A Carol já fez enneagrama. A Carol já tá se empolgando. A Carol já constelou também.
A Carol já tá sentindo o negócio aqui. É muito bom, Carol. Acabei de conhecer essa figura aí, mas você vai curtir. A Carol já acompanha aí há algum tempo. Vamos lá. Um beijo, Carol. A Feira até mandou a figura, né? A imagem do que se forma, mas eu vi que eu não consigo compartilhar aqui na tela quando a gente está dividindo a live. Quando eu faço a live sozinha, eu consigo pôr a imagem. Hoje eu não consigo. Mas depois eu publico lá, a gente põe no story. E se o pessoal quiser colocar na internet, né? Coloca lá no Google o Eneagrama e olha para o símbolo, bota nas imagens, já vai aparecer. Isso. Então, o que acontece? Nós vamos ter 3 tipos dentro de cada inteligência. E esses tipos vão estar ligados a emoções. E essas emoções, elas vão trazer um medo, que aí a gente vai trazer o sentimento. Por quê? Porque sentimento é um nome que a gente dá com a nossa mente, né? Ah, que linda. Trabalhar na gente, que linda. Então, a gente vai ter um sentimento primordial, né? Que é o que move, que vai estar ligado ao pecado. Olha que lindo. A gente vai ter um desejo fundamental, um medo que move e um sentimento ligado a isso. E aí a gente começa a perceber o conjunto de crenças. Sempre lembrando que caráter é outra coisa. Então, o que foi aí? A Meire. A Meire colocando que a Beatriz, a filha dela, quer fazer sempre constelação, que ela ama. Até eu que sou mais boba também, viu? Ia querer, é muito bom. Eu, como sou uma tarada sobre constelação, quando eu vejo alguém falando, alguém fazendo, eu sei que vai ter, eu também já tô lá. Já tá lá, né? Já tá lá. E aí? Então, o que a gente faz? A gente começa a montar o quebra-cabeça. Por quê? A palavra person, ela vem do latim, de máscara, tá? Que é por onde sai o som. Sabe aquelas máscaras de teatro que tem os olhinhos e a boquinha? Ou aquela parte só até aqui, né? Então, person seria por onde sai o som. Por onde eu me mostro para o mundo. Então, a personalidade é tudo aquilo que a gente precisou desenvolver para se sentir amado. Personalidade é tudo aquilo que a gente não é. Olha só. Olha isso, né? Você vai falando, a coisa vai pipocando. Fale mais. Eu já imagino nessa tua mente psicóloga sistêmica. Né? Não tem noção, Fer. Mas vamos lá, fale mais sobre isso. Estou formulando as perguntas aqui. Olha ali, entrou meu tio amado. Beijo, tio. Tio Vilmar tá aí, ó. Olha lá, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos lá, Fer. Com certeza. Então, o que acontece? O Eneagrama, ele tu começa a entender de que forma tu entendeu o amor quando era criança. Imagina, por exemplo, né? A criança chegou correndo, gritando em casa, porque ela passou a tarde inteira na escola fazendo um trabalhinho para a mamãe. E a mamãe tá buzina, porque lá no trabalho dela deu ruim, quebrou uma máquina, ela brigou com uma colega de trabalho e a criança chega feliz. E a mãe tá no telefone resolvendo um problema de trabalho. E a criança que só quer ser amada, que só quer ser importante, que passou o dia inteiro fazendo trabalhinho para minha mãe, chega correndo da escola e diz: mamãe, meu trabalhinho. E a mamãe com um problemão aqui. Chega. Nesse momento a criança pode entender infinitas coisas. Ela pode entender que se ela for original, a mamãe xinga. E se ela falar alto, a mamãe não gosta. Então ela começa a entender que talvez ela tenha que chegar em casa mais em silêncio para ver se é possível se pronunciar. Assim como a mamãe pode ter dito: cala a boca, vai pro teu quarto. A gente não sabe como foi esse negócio. E às vezes a gente sabe, porque alguém talvez ouviu isso agora e já deu aquele apertinho no coração. Aí a gente tá indo num jantar, né? Na casa dos amigos da mamãe e do papai.
E a gente chorou porque a gente queria ter colocado o vestidinho rosa e a mamãe botou a calça verde. E a mãe diz, a gente tá chegando. E quando a gente chegar, eu quero que tu sorria e não chore. E aí muitas pessoas, quando estão nervosas e querem chorar, riem. Porque elas estão obedecendo um comando materno. Então, entender, o Eneagrama nos permite o quê? Perceber o que a gente entendeu. E o que a gente precisou desenvolver para se sentir amado pelos pais. Então, ele é uma ferramenta de autoconhecimento incrível. Porque assim como o Eneagrama, a gente começa a tipar os gatos, a gente começa a tipar uma roupa, né? A gente conhece os tipos do Eneagrama e começa a tipar, hoje eu fiz uma coisa assim, muito tipo 3. Hoje eu fiz uma coisa, porque eles têm números, eles têm pecados, eles têm... Então, tá cheio disso. Então, a gente entender que nós somos o conjunto de tudo isso. Por quê? Porque nós... dentro de várias linhas religiosas, né, Márcia? A gente tem vai para o céu quem não pecar. Né? Se eu pecar, eu não irei para o reino dos céus. Né? A ideia é essa. Pensa comigo. Se não fosse para estar a serviço de algo maior, a força criadora não teria colocado aqui. Tem uma razão de ser e de estar. Não. Essa força criadora, esse todo que organiza isso, não teria colocado nada aqui na Terra que não estivesse a serviço de algo maior. Então, se o pecado está aqui, ele também está a serviço da gente. E nos escritos sagrados, e nos escritos sagrados, então, essa força criadora, que muitos chamam de Deus, né? Vem criando a terra, onde há água, né? Onde há os animais, nananana, e no 7º dia ele descansou. Então ele também teve preguiça. E se a gente tiver que acordar cedo todos os dias e no domingo a gente dormir um pouquinho? Se eu posso passar a semana inteira cuidando para não comer batata frita, mas no sábado de noite eu saí para comer. Né? Vamos falar pro teu grupo, né? A luxúria. Poxa, sim, tem coisas que eu vou ter uma postura na minha forma de me vestir, nos meus gestos. Poxa, mas será que quando eu estiver com o meu companheiro eu não posso dar um show? Então, se a gente olhar isso como um pecado, no sentido de não poder fazer, a gente não usa isso no motivo pela qual isso está na Terra. Então, quando eu olhei para os pecados através do pensamento sistêmico, eu entendi, cara, é por isso que isso está aqui. E essa ferramenta do Eneagrama pode me mostrar qual é o meu pecado primordial, qual é o meu pecado base, e eu olhar isto a meu favor. Olha que na terapia a gente vai dizer que encontra a função disso, né? Então, ao invés de ficar brigando com isso, peraí, qual é o papel? Então, dessa situação, desse sentimento, dessa expressão, desse comportamento, né? Para mim, o que que eu ganho, o que que eu perco? Porque tem muitos benefícios que são secundários a qualquer doença, a qualquer comportamento inadequado, né? Que seja de atenção, que seja de carinho, de cuidado. Então, faz todo sentido. E as coisas vão se conectando, né? Você falou que fez creque quando você juntou uma coisa com a outra, Eneagrama com constelação. Eu tô assim, constelação, psicologia, micro, Eneagrama. Tá tudo interligado, né? Muito ligado, né, Fer? Muito. Quando eu fiz a formação de Reiki, há um tempo atrás, e eu olhei para os chakras e as glândulas endócrinas e as cores, e eu já estudava as doenças, eu já estudava o que o corpo estava querendo dizer, fez outro pleque. Né? Porque tá tudo interligado. Gente, o que eu ia falar é que a Fer ainda nem comentou aqui na live, mas ela vem da área de exatas, né? De administração, sua formação inicial. Sim. Olha a amplitude. Antes de administração, sabe que eu fiz 2 anos
processamento de dados. Olha isso! Muito interessante. E a minha inteligência predominante nem está na área do racional. Olha. Então, o que é legal? É legal a gente entender que tudo aqui na Terra está a serviço de algo maior. E que a palavra evolução é algo bem importante para a gente olhar também, porque a gente diz assim, eu estou em busca de evolução. Eu quero evoluir. E olha só, doença evolui também. Muito. Então, muitas vezes a gente está usando algo que seja psicóloga, que seja uma terapia holística, que seja o que for, para evoluir para outro lado e não para a evolução que a gente precisa. Então, evoluir de forma positiva e de forma negativa é uma questão de como a gente vai fazer isso, né? Ó a Carol. Exatamente. Aí. Olha lá, Carol. Não, a Carol é ótima, já está na lista, ó. Peraí que daqui a pouco vou querer saber da Fer como que isso funciona na prática, né? Como que é um trabalho, vamos supor que eu te procure e eu queira fazer algum tipo de, não sei, a gente chama de terapia, enfim, depois eu quero que você me fale um pouco da prática, como que ele funciona na prática para ajudar o indivíduo, tá? Então, na verdade, como que hoje eu trabalho o Enneagrama? Eu uso ele num atendimento individual, né? A gente já percebe, na forma que a pessoa veste, na forma que ela usa o cabelo, a gente já percebe, né? Quem estuda Enneagrama, quem estuda comportamento, quem estuda a linguagem do corpo, já tem muita informação, né? Quando a pessoa chega na tua frente, ela não precisa nem dizer o que é. É porque gente, aí junta Fernando e Luciano, são os dois que você fala, caraca, eu ponho a mão aqui, eu ponho a perna ali, eu cruzo, eu não cruzo, né? Porque tudo isso, pra gente também, enquanto psicólogo, né, é muita leitura corporal, tanto que uma coisa que a gente perdeu nesse atendimento massivo de forma online foi ter o contexto do todo, né? De recepcionar o paciente, o cliente lá na sala de espera, de ver como que esse paciente chega até a sua sala. A gente perdeu muito disso no atendimento online, porque a gente fica mais sobre a fisionomia ali, sobre o rosto, enfim, sobre a fala, né? O verbal do paciente ou do cliente, né, Fer? Então, isso é muito importante. Mas tá aí um curso que está na minha lista, é o curso com o Luciano, né? De leitura corporal, de fisionomia, enfim, até ele ficou de vir dar presencial aqui em Indaiatuba, a gente está só esperando a pandemia, né, liberar de fato para a gente poder fazer em grupo, bonitinho, sem preocupações, mas é muito interessante quando as pessoas falam, que nem eu sei que o Luciano faz isso quase que de olho fechado, né, para ele fazer a leitura, né, da postura, da fisionomia, do corpo, dos gestos, né, da pessoa é muito fácil. E aí quando a Fer falou também, você fala, ai, caraca, peraí, vamos, né, ajeita, sabe aquela coisa? O que você faz? Sou psicóloga. A pessoa até se ajeita perto de você porque acha que você está fazendo uma análise, né? E aí eu descobri que as pessoas que dominam essa área aí de leitura corporal fazem muito mais isso do que os terapeutas, do que os psicólogos, né? A Vera falou que ela está terminando, quer fazer novamente a de hipnose, olha lá. Peraí, que a conversa ainda não tem a ver com hipnose, Vera. Aguenta aí, Vera. Vamos terminar aqui o tema do Enneagrama, por favor. Depois a gente chega lá. O Gabriel colocou que às vezes, de fato, desculpa, Fer, o online te força a desenvolver outras metodologias e sentidos. Exatamente. Foi um pouco do que a gente perdeu. Por outro lado, ganhamos a possibilidade de... Eu já atendia online há bastante tempo, há anos antes, os pacientes que estavam distantes. Então, não foi difícil para eu me adaptar. Mas nunca passei como agora, 1 ano e meio, atendendo todo mundo só online, né? A gente criou outros meios, outras ferramentas, sem sombra de dúvida. Mas poder fazer essa leitura do todo é bem importante, né? Então, Fer, aí você já, só recuperando, então você já olha para esse contexto todo. Porque é aquilo que a gente falou no início, né? A mente que se abre para uma ideia não volta mais ao tamanho original. Então, tu já percebe, né? Tu vai olhar para a pessoa, pô, ela roeu unha. Então, ali eu já tenho muita informação, porque eu já sei... Porque o que acontece? O nosso corpo físico é um mapa do nosso inconsciente. Né? Então, a forma com que a pessoa vai se movimentar, se ela chegou com algo, a cor da roupa que ela está usando, tudo isso já te traz informações. Né? Então, o que acontece? Nós escolhemos e nós fizemos tudo isso de forma inconsciente. Só que quando a gente traz o inconsciente para o consciente, a gente pode usar isso a nosso favor. Exatamente. Então, hoje,
Fernando, eu conheço alguns colegas que trabalham com Enneagrama que fazem atendimentos individuais de Enneagrama. É possível fazer? É possível. Para mim não é verdade, tá? Como que não é verdade? Porque eu quero, sabe, aqui é o primeiro que eu gosto de grupo. Tá? Então, para mim, o grupo, aula, pessoas sentindo pessoas, pessoas olhando pessoas, né? Porque a forma com que eu faço de imersão, né? Então, a gente começa na sexta à noite, passa todo o sábado, e o domingo talvez a gente use até o fim ou não. Sempre depende da egrégora do grupo, né? A gente só vai se tipar no último dia. No final. Só no domingo. Por quê? Porque tu vai ter percebido o colega. E aí, quando a gente vai fazendo os intervalos, e eu vou entregando as ferramentas, já as pessoas começam a perceber como elas estão comendo. De que jeito elas falaram ou não falaram com algum colega. Porque assim elas já vão... O Enneagrama eu preciso conhecer a mim. Depois, eu vou conhecer o outro, né? Porque eu não posso... Vamos lá no Freud, né? Eu não posso reconhecer nada além daquilo que eu não conheço. Eu só posso reconhecer aquilo que eu conheço. Então, eu só posso ver no outro aquilo que eu conheço em mim. Então, a gente fica fera em nós mesmos. No nosso tipo. Né? Para depois, sim, poder perceber os outros. Então, durante a imersão é sempre uma diversão. Porque aí a forma que a pessoa sentou, quando tu começa a apresentar os tipos, deu pra... o tipo tal se veste assim, assim, assim. Ele tem posturas assim. Daí os colegas começam a se olhar. Quem é o tipo tal? E aí a pessoa que tá sentada já olha de como tal, que calçado ela foi na imersão. Porque começa a perceber quanta informação já tem ali, mas que não tinha trazido para a consciência. E aí acaba sendo, não sei se eu vou falar besteira, tá? Mas eu vou falar assim, da forma que eu acabei interpretando agora, uma ferramenta de autoconhecimento. Não sei se o nome correto, né? Que nem você falou, algumas pessoas vão chamar de ferramenta, vão chamar de técnica, enfim. Mas é uma forma do indivíduo olhar para si mesmo e conseguir identificar aquilo que ele não identificava antes. A gente vê muito na psicoterapia, né, Feira, a coisa do não me fala que eu sou igual à minha mãe. Não, você não vai me dizer que eu faço também aquilo que eu vivo reclamando que meu pai faz, né? Então, você me falando, e aí é de verdade aquilo que eu falei no início da live, tô aprendendo hoje aqui com você e quero muito fazer o curso todo para a gente poder aprender mais e dividir com o pessoal aqui, inclusive presencialmente, mas eu tô entendendo que é mais uma forma de fazer com que esse indivíduo consiga se olhar. Né, consiga identificar as coisas que ele não consegue identificar. A gente não consegue sozinho, né, Fer? A gente olha para o outro, mas poder olhar de volta, olhar no espelho, né? E é acho que é isso, muito então, mais nesse sentido. E é como, para mim, fica como qualquer outra coisa, né? A ideia qual é? Que a gente consiga dar luz às nossas sombras. Né? E que a gente possa perceber que, nossa, o jeito que eu caminho tem informação. O jeito que eu me visto tem informação. As cores que eu gosto tem informação. E eu trago para o Enneagrama não só a constelação familiar, né? O que Hellinger deixa, assim como eu trago doenças, né? As doenças possíveis para aquele tipo. Né? Porque como cada tipo está ligado a um pecado, tem as doenças, né? Porque o nosso corpo... também. Cada parte do nosso corpo também está ligada a um pecado. Então, problema de saúde naquele ponto, né? Também são movimentos do sistema e do Enneagrama como um todo. Então, e também faz parte do conhecimento do Enneagrama, Fer, ou não? Ou é você que já conhece por estudar de forma mais ampla e juntou as coisas? Isso. É realmente por ser uma tarada, né? E eu fico assim... Daí já levei um monte de coisa que eu estudo junto. E aí já não tem mais onde termina um, onde começa o outro. Sabe por quê? Uma das pessoas que super indicou para mim, já falou que eu ia mais estudar Enneagrama e tal, é a Helenita Bello, que é a fisioterapeuta que eu
indico assim, amo de paixão o trabalho dela com microfisioterapia aqui em Indaiatuba, e ela é apaixonada. E a outra é uma amiga mesmo, amiga pessoal, a Suzana, que já me falou várias vezes que eu ia me apaixonar, que eu iria amar. A gente até se inscreveu para fazer um curso presencial de imersão. Foi bem no período que a pandemia começou e aí eles cancelaram, né? Por isso que quando você falou, eu falei, não, chegou a minha vez de entender Enneagrama, né? É agora que eu quero entender isso aí. Então, assim, e elas usam, a Helenita, por exemplo, que trabalha com a micro, com a leitura biológica, ela faz uso desse conhecimento também para ajudar o paciente, né? Então, não é um... Como eu já estava, logo que eu comecei a estudar, e aí tu vai fazer, por exemplo, na faculdade, tu vai fazer uma cadeira de vendas, né? Para perceber se o teu cliente ele é sinestésico, se ele é visual, se ele é auditivo. Tu vai entender que inteligência, que parte do corpo ele tá mexendo. Então, isso aí, nossa, isso aí faz muito tempo. Aí depois cheguei na Cristina Cairo com as doenças. Aí o Enneagrama. Aí vai chegando constelação. Então, aí quando tu começa a perceber que o teu corpo tá falando, que o teu tipo, que o que aconteceu com o pai e a mãe, a forma que estava o casamento deles quando chega cada filho, né? Os comandos maternos e paternos que a gente vai tendo, né? Então, o Enneagrama eu também linkei com aquilo que Hellinger chamou de movimento interrompido, em direção à mãe, movimento interrompido em direção ao pai, né? E Hellinger deixou um outro dizer: nós nunca deixamos de amar os nossos pais. Nós deixamos de amar a nós mesmos. Então, dentro do Enneagrama, tem um movimento para quem rompeu com a mãe. Tem um movimento para quem rompeu com o pai. E um movimento para quem rompeu com a própria criança. Então, consegui trazer isso. Bom, eu estou conectando com a minha criança para chegar na minha mãe, com a liberação da minha mãe, acessar o meu pai. Então, entender todo esse movimento é isso que eu te digo. Tu junta tudo, tu junta o que o teu corpo tá falando através de doenças, de movimentos, de gostos, de vestimentas, E aí, então vira um negócio. Por isso que eu batizei, quando eu lancei, eu já dava o treinamento de Enneagrama. Quando eu me formei constelador, ele virou Enneagrama Sistêmico, né? E linguagem do corpo. Porque tá tudo interligado. Sim, e é muito legal. Você está falando e eu estou aqui pensando, né? Juntar isso tudo, mais as análises funcionais que a gente faz na psicoterapia. Enfim, é ampliar as possibilidades de cura, as possibilidades de movimento de autoconhecimento que vai levar à cura, enfim, desse paciente, né? Então, é lindo de ver, de fato, né, Fer? Imagina o seguinte, nós temos a regra de ouro, né? A regra de ouro é: eu não faço para o outro o que eu não quero que seja feito para mim. Essa é a regra de ouro, né? No Enneagrama, nós temos a regra de chumbo. Faço para o outro aquilo que eu mais temo que façam para mim. Então, dentro de cada pecado, e aí a gente fica pensando assim, como assim o pecado? Então, vamos pegar como exemplo. A avareza. Né? A pessoa da avareza, ela tem uma busca incessante de conhecimento. O maior medo dela é ser burro. Então, ela busca por saber. E ela não tem paciência para explicar, porque ela acha que a outra pessoa não tem condições de entender. Então, temendo ser burro, faz com que o outro se sinta burro. Eu domino o conhecimento, você não. Isso. Então, a gente, dentro do Enneagrama, a gente olha com um olhar de que o pecado, não só como a gente entendeu, porque não é a avareza do dinheiro. Porque muitas vezes nós somos avarentos com outras coisas. Né? Quando eu tenho, eu não distribuo, eu não faço circular, seja o que for. Nós todos temos isso. Então, o que é legal do Enneagrama, além de tudo isso, é a gente entender que esses pecados, eles vivem com a gente o dia todo, que foi quando eu comentei o livro do Karnal. A gente vive os 9
pecados Uhum. o Uhum. dia todo. Uhum. E sempre, né? E sempre. Então, dentro do enneagrama, a gente vai olhando esse pecado de uma forma da rotina, de uma forma de como eu vivencio a inveja todos os dias. Que daí, olha só, a inveja, quando a gente conta algo ruim que aconteceu com alguém, né? Se tem um acidente, eu vou lá ver. Ali tem inveja. No sentido de que, ainda bem que foi com ele, não comigo. Então, numa imersão de enneagrama ou no movimento, a gente começa a virar uma chave para poder ver como esse pecado funciona no dia a dia. O Fede, sabe o que eu tô aqui fritando, né? Neurônios para entender. Você falou das 3 inteligências e de uma que é a que fica mais, qual que é a terceira, que não é a principal, não é a secundária. É a que tá. É como se ela tivesse enrustida. É E como aí? se não conseguisse acessar essa. E ela tem a sua importância pra gente. E se esse indivíduo está em desequilíbrio, ele vai precisar de alguma forma acessar. É essa a ideia, Fê? Porque na terapia é essa a ideia. É aquilo que a gente está excluindo, que no sistema também é, né? O que a gente exclui, a gente carrega. E na terapia é exatamente aquilo que a gente está tentando guardar, 7 chaves, que está travando tudo, adoecendo, paralisando, enfim, atrapalhando os relacionamentos e tudo mais. Enrustida, olha lá, o Gabriel dando risada. Já começaram a... Eu nem cheguei aí em São Paulo, tô indo para ir amanhã. E olha ali, o Gabriel já não tá mais me perdoando, né? Já começou. As minhas palavras lá, né? Porque viu, você já vem amanhã, bem. Eu falava, se os colegas iam entender ou iam rir no meio da aula. Não, mas a gente entende. Não, tá tranquilo, a gente se diverte, para falar a verdade, né? Para falar a verdade, a gente se diverte. Viu? Mas é isso, né, Feira? A ideia é, inclusive, encontrar qual é essa aí. Eu posso dizer que ela, de alguma forma, está sendo negligenciada ou não, Fer? Então, tu imagina que essa inteligência que a gente não acessa, né? Que seria a que estaria ali, que a gente não usa, seria a que a gente mais tem. Porque como a personalidade eu precisei desenvolver para me sentir amado, ali eu deixei de fazer, porque assim a mamãe e o papai não gostavam, o vovô e a vovó, quem nos criou, né? Quem estava ali para que a gente pudesse desenvolver essa personalidade. Então, ali tá parte da nossa essência, senão ela todinha. Porque toda essa máscara, né, o persona que você falou, enfim, é aquilo que o indivíduo precisou construir para sobreviver, para ser amado, para se sentir parte. Então, tu pensa o seguinte, se eu precisei desenvolver isso, é porque não era da minha essência. E existe, olha que lindo, mas aí olha agora, pergunta que não quer calar, né? Quem usa daquilo que não precisava, né? Na verdade, assim, ó, vamos ver se eu consigo formular a pergunta para você. Que é o sonho de consumo, né? A pessoa que desenvolveu aquilo que precisava. Ponto. É isso. Eu sou assim, a minha essência é assim, enfim, e tá ok. A gente vai fazer essa leitura. A pessoa que não tem as dificuldades que estão paralisando a vida, não tá adoecendo com frequência, tal. A gente consegue dizer que chega nesse nível ou isso não existe, Fer? Eu, hoje, amanhã pode ser que eu mude. Hoje, eu penso que se talvez chegou nisso, chegou a nave, embarcou e foi. Porque na psicologia isso não existe, né? A gente nunca vai chegar nesse ponto, né, Fê? E assim, as pessoas... E as que eu vou dizer que estão mais em defensiva ou não estão prontas para olhar para algumas coisas, vão dizer, não, eu sou exatamente o que eu gostaria de ser, essa é a minha essência e tal. E a gente sabe que na psicologia não é bem assim que funciona. Mesmo estudando comportamento, né? Tem um professor que fala muito, você pode acreditar em tudo, menos no verbal do paciente, né? Então ele pode te dizer, estou bem, estou feliz assim. Primeiro que ele não chega num processo terapêutico, a gente ainda tem a implicação do que é fazer terapia no Brasil, enfim, do que é a psicoterapia, né? Então ninguém chega só por, eu não tinha nada para fazer, vim aqui fazer terapia, né? As pessoas já chegam em busca de algo.
mas é idealizado, né, Fê? Essa coisa do É, não, tá tudo bem, eu uso tudo. Hum, eu vou te dizer como eu entendo isso, tá? tá. Eu entendo que a nossa personalidade Hum, está a serviço da nossa alma. hum, hum, O nosso ego está a serviço da nossa essência. hum, Então é através do ego. Por isso que quando eu cheguei na constelação e olhei para o Enneagrama, a gente desenvolveu o ego partindo da experiência do pai e da mãe. hum, Então, a nossa família de origem hum, traz tudo aquilo que a gente precisa desenvolver para nossa missão na Terra. uhum, Porque ninguém nasceu na família errada. uhum, Então, o meu papai não pôde estar lá, tinha vício, tinha agressão física, tinha abuso sexual, né? hum, E aí tu pega a numerologia dessa criatura, tu pega o mapa astral dessa criatura. hum, E aí tu vai entender que antes de o teu pai não ter ido buscar na escola, antes da tua mãe ter dito para te ficar quieto, tu já tinha esse movimento. hum, Só no dia que estava assim na terra como no céu, no dia que tu desembarcou da nave aqui. uhum, uhum. E quando eu digo desembarcar da nave, é a nave mãe. É A isso que eu ia mulher falar, né? O que a Fer fala é o nascimento aí da nave-mãe. É. é isso aí. A É. mulher é uma Uhum, nave que desembarca humanos na terra. uhum, uhum, Então, antes de desembarcar, inconscientemente nossos pais já escolheram o nosso nome. uhum. Já montaram o Inconsciente, nosso quarto, já fizeram o nosso enxoval. de forma Uhum, inconsciente. Então, já decidiram que iam nos dar para outra pessoa criar. uhum, uhum, Então, entender que ninguém nasceu na família errada uhum, e que através dessa família eu desenvolvi tudo aquilo que o meu ego ia precisar desenvolver, porque a uhum, essência já está pronta. uhum, uhum, Quem quer que o pai busque na escola, que a mãe diga, filho, é o ego. A alma sabe que nasceu no lugar certo. uhum, Tanto que os pais podem fazer o que quiserem, que nós não deixamos de amá-los. E a pessoa que uhum, diz que deixou de amar, eu digo, que bom. Uhum. uhum, Tá bem, uhum. tá tudo certo. Igual o Luciano. Aham, tá bom. Isso. Uhum, Eu não digo, vou tá tudo discutir. certo. Se algum Uhum, dia tu achar, né, ou se tu já uhum, vai desencarnar, daqui a pouco a nave tá ali fora esperando e eu tô aqui, né? Tá tudo uhum, certo, uhum, entende? Porque uhum, enquanto estivermos encarnados, nós uhum. vamos ter esse desafio. Hoje, eu acredito nisso. Pode ser que Tá. amanhã eu mude de Que opinião. mude de ideia. Aham. E olha a pergunta da Evelyn, Fer. Tem como voltar à essência? Existe essa possibilidade? Desencarnando, sim. Eu penso isso hoje. Porque é morrendo que se vive. É. Melhor não, então. Vamos viver mais um pouquinho aqui na Terra, né? Vamos É, viver um pouquinho nós mais. temos uma crença de que a morte é ruim, né? Isso é uma Hum, crença humana, hum. né? A gente não sabe. Uhum. A gente Sim, não sim. sabe. Uhum. A gente fica pensando que morrer é ruim. Então, nós É, ficamos com mas... medo de morrer. uhum. Calma aí, cara. Será que eu já cumpri a missão aqui ou será que já E deu tilt pronto. que eu vou ter que desencarnar, né? Uhum. É que a Então, gente quer mas um pouco mais, a gente quer aprender um pouquinho mais, conhecer a mais as gente, pessoas, né? a gente quer as delícias da matéria, meu A amor. gente quer, né? Aham. Um Só pouquinho o aqui tem pecado da batata gula. frita. Só aqui tem batata frita, só aqui dá para fazer amor, só aqui tem Uhum. cachoeira, aqui tem É. cama quentinha. Uhum. Tá tudo Nós não certo, sabemos né? como é assim nos outros planos. Uhum. Tá tudo certo. Tá Ô, tudo Fer, certo. assim, ó, amei. Passou uma hora, acredita? Já passou dessa nossa uma hora. Gabriel tá falando, se as pessoas tivessem noção, acredito que teríamos suicídio. É melhor não, né? Deixa, né? Deixa. Não, olha aqui, porque se não Vamos ficar aqui resolveu, cumprindo Gabi, nossas vai ter missões. que voltar. Então, vamos cumprir nossas missões, é. Já diz minha mãe, há muito tempo eu escuto minha mãe falando, não, vamos fazer o que tem que fazer agora, o que tem que aprender agora, né? Vamos resolver isso já, né? É isso aí. Pero, ó, passou uma hora voando, amei o bate-papo. Acho que o pessoal gostou também, ficamos aí com 20 e poucos participantes, 30, assim, a maior parte do tempo. Então, eu quero super agradecer. Eu sei que a gente só deu uma pitadinha do que é todo esse mundão aí de enneagrama sistêmico, né? De sistema.
Enfim, olha, tem muita coisa ainda que eu quero muito aprender com você, que a gente vai poder construir junto depois de amanhã, tá aí já, né? Logo, logo a gente se encontra. Não, eu vou no sábado, você vai na sexta, né? Pra lá? Sim. Ou, na Hum. verdade, a gente vai sair daqui porque se nós formos direto, a gente vai ir de Hum. carro dessa vez, porque o maridão adora dirigir. Ah, é, Nós vamos sair amanhã ao meio-dia, a gente vai é, parar para dormir no caminho, é. e aí eu vou chegar aí no hotel do nosso curso aí por umas 5 da tarde da sexta. Ah, vai dar para descansar, então, para as 9 da manhã do A gente sábado. vai passeando, vai namorando, né? Vai se curtindo. E muito bom. Eu vou levar um presentinho, lembra, Fê? Tá separado, tá? Lembra do presentinho? Vou levar, Eu já sei tá? o que que é. Olha só, isso é muito legal, né? E depois nós vamos fazer uma ao oposto. Eu vou Hum, te convidar para te hum. falar sobre esse órgão maravilhoso que a Bora força lá. criadora deu para as mulheres, né? Olha Vamos só. falar de clitóris. Aham. Ó, é só chamar que eu vou, com o maior prazer do Então, mundo. agora nesse final de semana a gente vai combinar uma para te falar, para Vamos minha lá. galera aqui também. Tá bem? Bora lá, tô dentro, Muito super. obrigada, minha amiga Ó, linda, as por me meninas levar aí aí para São Paulo. agradecendo. É, a Nádia lá também está em busca, continua pecando. Eu também, viu, Nádia? A gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, né? Mas estamos em busca. A Evelyn colocou lá gratidão novamente, amei de novo, bora para imersão, ó. Vamos pegar, eu acho que eu vou com a agenda para a gente definir Aham. isso tudo, viu, Fê? Eu acho que sim. Vamos ver Uhum, se sai. Não sei se aí no teu uhum, espaço cabe, né? uhum. A gente ir e Aqui já, cabem até 30 pessoas. Então é um grupo legal. A gente vai ter que diminuir talvez um pouquinho por conta da pandemia, mas a gente organiza isso, sem sombra a de gente dúvida. acha uma A data. Nádia já até imagina o que é meu presente, mas é isso mesmo que você pensou, Nádia. É Vou isso levar mesmo. embrulhadinho de presente para a Feira e para as coleguinhas do curso. Vamos pôr todo mundo para ficar bem feliz da vida, né? Ai, que O curso delícia. vai render. Fer, ó, gratidão. Uma boa viagem para você, vindo de volta aqui para nossa terrinha, né? A gente Uhum. se encontra no sábado, já tô com saudade já. Vai ser uma delícia. E ó, quando precisar, só chamar que eu tô super à disposição. A troca é genuína mesmo, Tá viu? combinado. Já Amei mesmo vamos essa marcar um conversa. para te contar pra gente esse mundo do clitóris, do prazer. Uhum, Então vamos uhum. combinar sim. Minha amiga, Opa! obrigada por me levar a São Paulo. Tá bem? Ah, eu que agradeço. Não, venha, vai ser muito bem recebida. Eu que agradeço. E quando der, eu vou para o sul levando a minha caixa, tá? Minha Isso, caixa. uhul! Tem de tudo ali, gente. Me aguardem. Um Um beijo. beijo, viu? Boa noite, bom descanso, pessoal. Super obrigada. Vou deixar a live salva aqui, vou compartilhar lá no Story. Depois posso pôr aquelas figurinhas que você me mandou, aquelas imagens nos stories, pessoal. Marque Deve. você lá. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Beijo, Fê.